A maioria das pessoas não quer ver você crescer. Você acredita que as pessoas querem te ver vencer, mas existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas quer te ver bem, só não melhor do que elas. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Talvez alguém tenha te apoiado enquanto você estava perdido, enquanto você estava quebrado, enquanto você estava sem direção. Mas quando você começou a mudar, quando começou a ter disciplina, quando começou a ganhar confiança, algo mudou. As conversas ficaram diferentes, as brincadeiras ficaram estranhas, o apoio desapareceu. E você começou a se perguntar: o que aconteceu? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. Seu crescimento incomoda. Não porque você fez algo errado, mas porque ele lembra algumas pessoas da vida que elas poderiam ter construído e nunca construíram. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Mas existe uma lição escondida nessa frase. Às vezes a melhor resposta para quem duvida de você não é discutir, não é explicar, não é convencer, é simplesmente continuar crescendo. Pense em quantas pessoas reclamam da vida todos os dias. Reclamam do trabalho, do dinheiro, da saúde, dos relacionamentos. Mas quando alguém decide mudar, quando alguém começa a acordar mais cedo, quando alguém para de reclamar e começa a agir, essa pessoa se torna uma ameaça silenciosa, porque ela prova que a mudança era possível. E isso é desconfortável. Imagine dois amigos. Os dois têm os mesmos sonhos. Os dois dizem que querem melhorar de vida. Os dois dizem que querem mudar. Mas apenas um deles começa. Enquanto um continua reclamando, o outro está estudando. Enquanto um continua se distraindo, o outro está construindo algo. Enquanto um continua esperando motivação, o outro está criando disciplina. Com o tempo, algo inevitável acontece. A distância entre eles aumenta. E nem sempre o que surge é admiração. Às vezes surge inveja. Às vezes surge ressentimento. Às vezes surge aquele comentário disfarçado de brincadeira. Aquela crítica que ninguém pediu. Aquela tentativa de te puxar de volta para o lugar onde você estava. E sabe por quê? Porque seu crescimento faz uma pergunta silenciosa para quem está ao seu redor. Se ele conseguiu mudar, por que eu não consegui? Essa pergunta incomoda muita gente. Sêneca dizia: as pessoas aprendem enquanto ensinam. Mas a verdade é que as pessoas também se revelam enquanto você cresce. Quando tudo está dando errado, quase todo mundo parece seu amigo. Mas quando sua vida começa a melhorar, você descobre quem realmente torcia por você. Porque quem torce de verdade não se sente ameaçado pelo seu sucesso. Quem torce de verdade não fica desconfortável quando você evoluir. Quem torce de verdade celebra suas conquistas, mesmo quando ainda não conquistou as próprias. E talvez essa seja uma das lições mais dolorosas da vida adulta. Nem todo mundo que está ao seu lado está feliz com sua evolução. Alguns gostam da sua companhia, mas não gostam do seu crescimento. Gostam da sua presença, mas não gostam da sua transformação. Gostam de você, desde que você continue igual. Foi algo que percebi observando a própria vida. Muitas vezes você acha que perdeu pessoas porque mudou, mas na verdade você descobriu quem elas eram. Seu crescimento não criou o problema. Seu crescimento revelou o problema. E isso muda tudo. Porque você para de levar para o lado pessoal. Você para de tentar agradar todo mundo. Você para de buscar aprovação. E começa a entender uma verdade simples. Você não precisa da permissão de ninguém para evoluir. Não precisa da aprovação dos amigos. Não precisa da validação da família. Não precisa convencer ninguém. Sua missão não é ser compreendido por todos. Sua missão é continuar avançando. Epicteto ensinava que devemos focar apenas naquilo que podemos controlar. E você não controla a inveja dos outros. Não controla a opinião dos outros. Não controla os julgamentos dos outros. Mas controla a sua disciplina. Controla suas escolhas. Controla suas ações. E é isso que realmente importa. Porque no final das contas, existe uma pergunta que você precisa responder. Você vai viver sua vida tentando não incomodar ninguém? Ou vai viver sua vida se tornando quem nasceu para ser? A maioria escolhe a primeira opção, por isso continua presa no mesmo lugar, continua vivendo para agradar, continua sacrificando seus sonhos para não gerar desconforto. Mas quem escolhe crescer entende uma coisa: toda evolução tem um preço. E muitas vezes esse preço é perder pessoas que só gostavam da sua versão antiga. Então, se você sente que algumas pessoas mudaram depois que sua vida começou a melhorar, não desanime. Talvez isso não seja um sinal de que você está no caminho errado. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja um dos sinais mais claros de que você finalmente